Essa parada do Mundial, né? O Ceará se representando na segunda-feira, ontem, amanhã tem o Fortaleza se reapresentando, então o mercado da bola vai fervilhando, o trabalho de bastidores também vai acontecendo e a gente sempre recebendo também convidados especiais. E hoje é um ídolo alvinegro aqui com a gente, Ricardinho, o famoso maestro Ricardinho, para quem está acompanhando no YouTube, já está vendo o homem por ali, e ao fundo ali, ó, só posicionado estrategicamente, nosso amigo Israel Simonton, da comunicação do Ceará. Agradecer também o trabalho da assessoria, da comunicação do Vozão. Tudo bem, Ricardinho? Seja bem-vindo, ótimo dia. Muito obrigado a todos, um abraço a todos que estão aqui na mesa, um abraço a todos os torcedores e ouvintes que estão na rádio, parabéns pelo programa, um programa de muita audiência. Legal. Pedindo desculpa também, né, era pra gente ter vindo ontem, acabou que o meu voo chegou de madrugada, eu falei, ó, fala com o Caio lá que... era de avião, não era de balão, porque esse negócio de balão tá perigoso hoje em dia. Deus é mais, os cara, o pessoal procura, né, nem a mulher lá também na Indonésia também. Sim, rapaz, eu tava vendo essa história, meu amigo. Vulcão. Deus é mais. Só ir passear num vulcão, rapaz. É loucura. Mas tomara que resgatem a menina lá. É muito bom, cara. Aí, meu... Mas vamos ficar no futebol, que é bem mais assim, comparando com esses outros, né? Bem mais tranquilo, Ricardinho. E eu queria, logo inicialmente, agradecendo mais uma vez aqui pela presença, que você fizesse um balanço do trabalho, do seu trabalho no Ceará, mas da temporada do Vozão até aqui, porque a gente até comentava nos programas anteriores que é uma campanha nessa primeira metade de temporada que surpreende muita gente, supera muitas expectativas. O Ceará conseguindo, numa Série A de Campeonato Brasileiro, em nenhum momento esteve numa zona de rebaixamento. Todo mundo sabe quando você sobe de uma B para A, sempre há essa expectativa, né, de todo mundo de que você vai lutar contra o rebaixamento, e o Ceará vem se superando cada vez mais. A sua avaliação sobre esse momento do Vozão? É um grande desafio, como você falou, né, Caio? Tu conseguir performar e se manter, né? Nós fazendo um recorte, né, desse primeiro semestre, os objetivos foram alcançados, né? O primeiro momento era chegar numa final do estadual e conseguimos o bicampeonato. Era chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Estamos ainda em disputa, né, da Copa do Nordeste, que ainda vai acontecer agora, né, retomando os jogos, né, no próximo mês. E no Brasileiro conseguimos, graças a Deus, poder iniciar bem, com um time consolidado, né, uma maneira de jogar, uma identidade, né, que nós temos aqui, principalmente jogando em casa, muito forte, e conseguindo beliscar um ponto ou outro fora de casa também, que também é muito difícil, né. Só que é um recorte até esse momento, né. Uhum. As equipes vão se reforçar e um momento mais difícil realmente vai ser essa retomada, sequência de jogos. Vão ter, se não me engano, 9 ou 10 jogos em praticamente um mês, né? Então, a cada 3 jogos vai ter um jogo. Então, nós precisamos manter e melhorar e continuar a evolução em busca realmente de uma maneira eficaz de pontuar, né? Para conseguir realmente os pontos que a gente precisa, mas eu vejo com muito bons olhos assim o que está sendo feito e construído desde o momento que nós entramos novamente, voltamos para o clube ali em novembro de 2023, né? Então, mas também já ficou para trás, já é história, né? Então nós precisamos estar mostrando sempre daqui para frente o que realmente nós precisamos no primeiro momento agora, de poder realmente consolidar, fazer bons jogos, né? Continuar esse ambiente, essa atmosfera de jogos em casa. A torcida está sendo muito importante para essa retomada. O torcedor, eu acho que é uma das coisas importantes assim que a gente conseguiu resgatar do nosso torcedor, é essa confiança de ir para o estádio. Verdade. Essa confiança de saber que ele vai ter um time muito competitivo, vai ter um time onde os atletas vão se doar. E isso tem sido uma característica do nosso grupo, né, ano passado e desse. Então, quando a atmosfera muda, quando tu tem esse sentimento de confiança, um sentimento positivo que as coisas podem acontecer, o atleta se sente muito mais apto, confiante, né, de poder entregar e fazer o seu melhor ali dentro de campo, né? É isso, estamos recebendo aqui, você que está ligando o radinho agora, sintonizando com a gente, o maestro Ricardinho, hoje assessor de futebol do Ceará Sporting Clube. Hugo do Vale está por aqui, Alisson de Queiroz também, Breno Muniz,
Vai lá, Alisson, quer fazer a primeira? Ou a segunda? Pode ser. Primeiramente, bom dia, né, para o Ricardinho. Prazer estar falando com ele. Ricardinho, até pensando, né, nesse trabalho bem executado até aqui, no primeiro semestre, né, ali na primeira janela, digamos assim, o Ceará trabalhou de forma bem diversificada, né? Foram 19 reforços, e aí a gente pode citar alguns exemplos. Fabiano Souza, que até então era um desconhecido do futebol brasileiro, né? Tinha atuado apenas na categoria de base, veio de Portugal. Um jogador sul-americano repatriado, digamos assim, o Galeano, né? Que atuou pelo São Paulo, foi bem melhor na categoria de base. Outro ponto foi o William Machado, passeando por todas as séries, né, de divisões, e a primeira dele disputando com o Ceará agora. Outra situação de mercado. E o Pedro Raul, que eu enxergo como aquele cara mais experiente, né, um atleta ali de alto nível também, assim como os outros que vieram mais, com experiência já de Série A em outros momentos. Então, pensando nisso, né, no mercado, que está para se abrir novamente, o Ceará ele tem estratégias diversificadas ainda, ou vai seguir mais um perfil, ou é mesmo esperando oportunidades de mercado quando se abrir? A gente precisa ter muito cuidado, assim, né? Primeiro que nós estamos muito satisfeitos realmente com o nosso grupo, com a qualidade que nós temos ali. É lógico que a atenção, né, em possíveis movimentações, a gente precisa estar realmente atento, e nós temos um time trabalhando para isso, né? Mas tem que ter todo cuidado realmente, porque não adianta, eu sei que se cria uma expectativa de contratação, porque tem uma janela, né? Pode chegar, mas também pode sair atletas. Então, não adianta também nós querer ou só querer contratar por contratar sem realmente que venha aumentar o nosso nível daquilo que nós já temos já, né? Então, precisamos ter a capacidade também de recuperar até atletas que talvez não estão tendo muitas oportunidades ou muita minutagem, ao invés também de só ir no mercado e querer trazer, né? Mas o clube está sempre atento em relação a possíveis contratações. É um meio de ano, meio de temporada também, né? Muito se fala às vezes de mercados aqui vizinhos, né? Mas também tem a questão da adaptação, questão de que toda contratação, a gente contrata aquele atleta com aquela expectativa que ele venha fazer o que ele fez até um passado recente, né? Mas tem muitas variáveis que pode não vir a acontecer. Então, o que a gente tenta realmente é tentar minimizar, né, os erros e poder ser mais assertivo nas contratações, né? Fogo do Vale. Bom dia. Bom dia, meu ídolo, né? Olha aí. Eu uso o número 8 em alusão a jogadores como o Ricardinho, que desfilava no campo, né? Maestro. Obrigado, não é à toa o codinome dado ao Ricardinho. Cara, assim, recuperação fantástica do Ceará, né? Em pouco tempo. Acho que até em meio à adversidade conseguiu títulos, isso aí é importante. E assim, muita gente está de parabéns, mas eu acho que um setor em especial, e você faz parte, que é o setor de futebol. Uma coisa dentro do Ceará que a gente sentia falta, em alguns momentos, desse colegiado, né? De muita gente participando, muita gente dando opinião, muita gente trazendo experiência. Queria saber de você, assim, como jogador, se em algum momento dentro do Ceará você sentiu falta dessa situação de ter esse colegiado mesmo participando e sendo efetivo. E agora, como dirigente, né? Você, no outro lado, vendo o que você pode passar para esses atletas que entram dentro do campo com mais confiança, tendo um cara como você dentro desse colegiado. Na verdade, Hugo, obrigado pelo carinho. Sempre é prazeroso poder estar no programa que você está. É grato mesmo por tudo. Enquanto atleta, muitas das vezes a gente não tem essa mentalidade, né, externa, né, de fora para dentro, né? A tua mentalidade é de atleta, de profissional, de tu poder entregar realmente o teu melhor ali dentro do clube e como tu poder contribuir em relação à tua influência que tu tem, a tua liderança, né? Poder contribuir com o clube, com o grupo, com todos, enfim, né? Mas esse olhar realmente mais de fora para dentro foi no final de carreira ali que tu começa a ter uma consciência maior, uma maturidade em relação ao que tudo envolve, né? Como que essa máquina, né, de um clube anda, né, e precisa fazer para poder gerir bem, né? Então são muitos pontos realmente para tu ter essa gestão. E hoje fora, exatamente como tu falou, poder estar trazendo a minha visão de ex-atleta
e contribuir para esse colegiado, para esse time também, que é o time nosso da gestão, é tu poder unir realmente as suas capacidades ali de cada profissional que está ali, né? Então, quando tu entende que o propósito é o melhor para o Ceará, se nós trocarmos uma conversa aqui, eu acredito que vocês conversam muito, o que é melhor aqui para o nosso programa? O que a gente pode estar fazendo diferente? Pô, cada um vai ter a oportunidade de poder externar, poder colocar aquilo que está no coração, aquilo que entende, e com isso tu tem uma multiplicação de pensamentos, de ideias, e fala, não, vamos por aqui, onde não tem vaidade, onde não tem essa questão de tu querer ser o dono da palavra, o dono da verdade. Quando há um ambiente bacana, um ambiente seguro de tu colocar a tua opinião, o teu coração em prol do clube, acredito que a gente multiplica experiências, multiplica essa unidade para que a gente possa realmente ver o que é melhor. Pô, isso é bacana, isso é bom. Então, eu trazendo a minha visão de ex-atleta para uma gestão que ninguém vivenciou isso dentro de campo, eu acho que a gente só tem a somar enquanto gestão do Ceará. É isso, maestro Ricardinho, aqui no nosso programa, no Bate-Bola. Breno Muniz está doido para fazer uma pergunta ali também. Rapaz, tem algumas, né? Algumas, todos nós. Ricardinho, bom dia para você. Bom dia, Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da sua carreira de gestão, né? Se você pretende seguir ainda essa carreira de gestor ou futuramente ser um treinador, seja da base ou do profissional, que você almeja, né, para a tua carreira pós-atleta, né? Eu, enquanto atleta ainda, eu me via muito trabalhando ainda dentro de campo, né? Como um treinador. Até por exercer uma liderança, né? Ter uma visão técnica, tática ali, de jogo, mesmo enquanto atleta, dar muitos pitacos, né? Com os treinadores com quem eu trabalhei, em termos de ideia de jogo, em termos de bola parada, enfim, porque tu tá vivenciando ali dentro de campo e tu precisa ter essa visão também de poder externar aquilo que tu tá vivenciando, e às vezes que até mesmo o próprio treinador às vezes não consegue ter essa visão, né? Mas foi se passando e que Deus foi me encaminhando de poder fazer mais sentido e ter mais propósito, pelo menos nesse momento, nessa estação da minha vida de transição, seria na gestão. Poder estar um pouco mais assim realmente com uma visão em relação a pessoas, em poder estar ajudando pessoas a vivenciarem o melhor delas, seja os atletas, seja a comissão, seja a diretoria, seja no ambiente que tu está inserido, né? Então eu vi dessa maneira em relação à gestão poder me dar essas condições de poder estar dando continuidade, né, na minha vida profissional. E foi um lugar que essa minha geração, acho que está entendendo um pouco mais e está ocupando mais esse espaço dentro da gestão, né? Porque antigamente o ex-atleta ou ele continuava dentro de campo como treinador, auxiliar, ou ia ser empresário, né? Poucas histórias aí eu tenho de atletas que saíram fora do futebol e foram para outro mercado, por exemplo. Ou até mesmo que foram para a gestão. Então, hoje nós temos o Boeck aqui no Fortaleza, nós temos o Vitor no Atlético Mineiro, tem o D'Alessandro, tem o Carly no Botafogo, enfim, tem muitos, o Júlio César no Red Bull. Então, acredito que é importante também a gente poder estar ocupando esse espaço em prol do futebol, em prol do clube onde tu está inserido, né? É interessante o que você falou sobre muitas cabeças pensando, né, muitas opiniões, todo mundo se conversa dentro do departamento de futebol do Ceará e as decisões são tiradas exatamente desse somatório de opiniões, né, que vão convergir em determinado momento. Aí me faz lembrar, claro, de um assunto que sempre o torcedor pergunta por aqui, que já é página virada, eu entendo assim, em relação ao Vina, né? Que recentemente era o grande assunto, vem ou não vem para o Ceará, como é que é, e acaba que ele não vem mais, pelo menos essa informação que a gente tem de momento. A gente sabe que o futebol é bem dinâmico, tudo pode acontecer. Foi isso mesmo? Porque eu via que tinha muita gente a favor, muita gente contra também a vinda do Vina. Sua opinião sobre o Vina, como foi que você se posicionou? Especulações, assim, né, em termos de onde não há negociação, não tem como eu falar, né, Caio? Assim, o que eu posso falar realmente é o que vocês
conhecem e viram de perto aqui o atleta que é o Vina. Eu tive a alegria também de poder jogar com ele aqui e dividir o campo com ele, um atleta de muita capacidade, né? Um cara que tem uma identificação enorme no clube também, teve uma passagem aí muito marcante. Então vai ser tocado porque fez a alegria de muitos torcedores, né? Esteve aqui presente, mas realmente em termos de algo que não é concreto ou não tem uma negociação em andamento, a gente não tem como estar falando ou dar sequência nisso, né? Aproveitando, então, o que é concreto hoje no Ceará, você faz parte desse... Primeiro, assim, para o torcedor também ter uma noção, né? Qual a sua função exatamente dentro desse departamento de futebol do Ceará, que a gente fala, tem assessor de futebol, tem executivo de futebol, tem o diretor de futebol, né? Onde é que você está posicionado nessa engrenagem, para o torcedor entender um pouco melhor, e também qual é a realidade de hoje, porque vem uma janela de transferências por aí e todo mundo fica numa expectativa, qual vai ser o perfil de jogadores que vão ser contratados. O João Paulo Silva já disse que dia 10 tem novidade, pode esperar que tem novidade. Como é que está o momento do Ceará e o seu trabalho também nesse sentido de tornar esse elenco ainda mais unido e ainda mais forte para a retomada? O nome, a nomenclatura, né? É lógico que tem ali realmente para tu estar definindo as tuas funções, né? Mas quando tu se sente ou tu se coloca realmente pertencente ao clube, não que eu tenha que viver o resto da minha vida no clube em termos de estar defendendo, né? Mas tu realmente, a nomenclatura é o que menos importa. O que realmente importa, o que eu tenho muito assim no meu coração é o quanto tu tá ali disposto e de coração realmente para poder entregar o que é melhor para o clube, né? Então eu tenho trazendo a minha visão de um ex-atleta, de um atleta com identificação no clube que vivenciou muitas situações aqui de crise, de alegria, de gestão de grupo, de elenco. Então eu trago isso, né, para a gestão, e por ter essa proximidade dos atletas com a comissão técnica, com a diretoria, poder fazer ou prever, antecipar situações que a minha experiência pode me ajudar em termos de grupo, com atletas, comissão, enfim, poder estar trazendo a minha visão realmente, como eu falei antes, para a gestão também, né? Perfeito. Ainda falando sobre esse trabalho, né, que o Ricardinho faz, todo mundo sabe que ele também trabalha com mentoria, né, Ricardinho? Uma coisa que a gente acompanha você aí pelas redes sociais. E falando um pouco sobre isso, eu acho que é uma participação importante para com os atletas, como você falou. Teve lá dentro e trazer essa experiência para fora. O Ceará, quando você jogou, participou assim, de alguns grupos que os vitoriosos tinham como principal característica essa questão do grupo, né? Nem quando vocês tiveram, por exemplo, Mota e Magno Alves no elenco, a gente não via esse problema, né? Era um grupo muito fechado, jogou muito bem, deu aula aí, né, para muita gente. 2015 também do mesmo jeito, né? Um time super coeso, um time jogando em relação ao que o clube queria. E é importante, né, trazer essa tua experiência para hoje, que é uma coisa que eu acho que fez o diferencial do Ceará. Foi essa cara, né, que o Léo Condé trouxe, taticamente falando, mas mais importante esse sentimento. A gente vê no grupo isso, né? Tem uma participação do Ricardinho aí, não tem? Pois é, o que eu compartilho, né, nas minhas redes sociais, muito sobre a palavra de Deus, reflexões que eu entendo que é importante comunicar, e a maneira como tu trata com propósito realmente é o que tu tem nas mãos, né? Uma rede social, por exemplo, de não ser somente uma postagem por postar, mas sim que tenha algo ali mais que venha trazer uma reflexão, que venha trazer algo importante para somar com quem venha criar ou ter uma empatia pelaquela mensagem. Nós passamos por muitos momentos na nossa vida, né? Com certeza tu está passando por um momento hoje que talvez eu venha passar ou que eu também já tenha passado. Então, tu poder compartilhar isso e tirar a lição e ver o que tu aprendeu, quais foram os erros que tu tomou em relação a tal situação, ou como agir, às vezes, com o treinador, ou com não estar jogando, ou com pouca minutagem. Isso, por tu ter uma proximidade com os atletas entenderem que tu já passou por aquilo ali também, tu tem mais propriedade para poder falar. Uhum.
Então, é o que eu procuro fazer, tu poder compartilhar realmente as tuas experiências, aquilo que tu viveu, para aquele atleta que está passando pelos mesmos desafios que tu passou. Não sou psicólogo, mas é vivência, é prática, é experiência. Aquilo te trouxe uma capacidade, né, de poder falar. E tu externa aquilo que tu viveu e como tu lidou com aquela situação. Se o atleta, ou seja, a pessoa que for, vai agir ou vai passar também vai agir da mesma maneira, é com ele. Ele vai tirar, né, as conclusões para poder tomar as melhores decisões. Tem situações que a gente precisa passar, que é só passando que a gente vai aprender, né? Isso é experiência, isso é tu ter realmente a capacidade de poder fazer. Então, eu vejo que nada é em vão no que acontece nas nossas vidas. O que realmente precisa é a gente ter essa consciência de como nós vamos compartilhar isso, né? Tu pedir para Deus realmente todos os dias como é que eu posso estar ajudando com aquilo que o Senhor tem me colocado, a maneira como o Senhor tem agido na minha vida, para que venha fazer sentido também na vida das pessoas. É interessante essa pergunta do Hugo, porque me faz lembrar, dentro da função do Ricardinho hoje, de assessor de futebol, que é uma função, né, Ricardinho? Me corrija se eu estiver errado, muito também de gestão de elenco, né? Você ajuda os jogadores a entenderem o que é o Ceará, né? Você que é um ídolo alvinegro, tem uma presença importante, tem uma autoridade nesse recado que você passa. E dentro disso, eu imagino a sua importância no ano passado, porque, curioso, ano passado o Ceará viveu uma turbulência extracampo e todo mundo ficava assim impressionado. Como é que o Léo Condé, com o departamento de futebol, com o Haroldo, com o Lucas, com o Ricardinho, como é que toda essa turma tá conseguindo blindar o elenco? Né? O Sanches também, porque era uma turbulência, uma confusão fora de campo, e em campo o time ia lá, dava conta do recado, conseguindo um acesso muito importante. Hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem essa importância, né? E pegando esse gancho também, já vislumbrando o que vem pela frente, eu fico também querendo saber como é que está sendo essa conversa com o elenco hoje, que se representou, no caso, ontem, em relação à retomada, porque não vai ser fácil. Você falou que vem agora o período mais pesado da temporada e tem logo Sport, um jogo eliminatório na Ilha do Retiro, jogo único, Copa do Nordeste, e, na sequência, 4 dias depois, tem o Fortaleza, doido para se recuperar. Como é que vocês estão trabalhando internamente esses dois confrontos, especialmente o Clássico Rei, porque o Sérgio Papelim mesmo já falou recentemente que ele está trabalhando muito esse Clássico Rei, porque passa pelo Clássico Rei uma recuperação do Fortaleza, que é o maior rival do Ceará. Tudo onde tu está posicionado, a maneira como tu quer enxergar, né, a situação. O ano passado, em relação a um momento de turbulência, né, a saída do Mancini, a chegada do Léo, politicamente também, né, muita coisa acontecendo, mas o que a gente sempre procurou fazer e ter realmente era a convicção daquilo que vinha sendo feito, né, de trabalho, dos profissionais que ali estavam, de tu blindar em relação ao que está acontecendo externamente para o interno ali, para o dia a dia. Eu acho que assim, hoje no futebol e na vida também as coisas estão muito mais aceleradas, né? Tudo a gente resolve num clique aqui no celular, então a gente é muito imediatista, né? Mas tu se manter em paz em relação a uma turbulência, em relação à pressão, em relação a essa gestão, às vezes, né, de momentos difíceis dentro do clube, tu poder realmente ter convicção daquilo que está sendo feito, sem deixar as emoções tomarem conta. E no final de tudo, é realmente o que nós temos o poder, o que está nas nossas mãos, né? Nós não podemos chegar num ambiente político e querer resolver isso. Aí são os conselheiros, a parte outra parte do clube, né? O que está nas nossas mãos realmente em termos de grupo, de trabalho, é o que nós estamos fazendo no dia a dia, né? Que condições nós estamos dando para os atletas para trabalharem, que tranquilidade nós estamos passando para eles poderem desempenhar o melhor, né? E graças a Deus isso foi importante, foi positivo, porque os atletas realmente focaram naquilo que estava na mão deles, que era trabalhar, que era se desenvolver, que era jogo a jogo, final a final. E
E conseguimos, né? Nos últimos jogos aí, a gente precisava somar tantas vitórias e conseguimos, né? No último jogo. Então, isso é o Ceará, assim, né? É pressão, só que quanto mais tu se mantém em paz em relação a isso, para tu poder gerir as tuas emoções e tu poder desempenhar o seu melhor também, né? E sobre esses 2 jogos agora, hein? Acredito que você também está ansioso, tá não? Assim, eu confesso que São hoje... 2 grandes jogos, hein? Logo em sequência. Hoje fora eu fico muito mais tranquilo em relação a essa ansiedade, né? Assim, enquanto atuava como atleta, pô, sempre teve aquele frio na barriga, né? E mesmo tu sabendo que tu estava capacitado para poder desempenhar o teu melhor, porque tu entregava o melhor no dia a dia, né? Hoje a semana tu trabalha, tu tá próximo, tu alerta, a gente conversa, vê realmente decisões pela frente, né? Como tu falou, o esporte e o clássico. Mas a gente precisa olhar também pelo lado bom, não só... sempre vai ter outro lado, né? O Papelinho do lado dele, ele vai ver como uma oportunidade, o esporte também está vendo como uma oportunidade de retomada. Seria também a gente, se estivesse numa situação... Só que o nosso é aumentar ainda mais a nossa responsabilidade, a nossa afirmação, de poder já começar com o pé direito novamente, confirmando uma classificação, depois um clássico. Então, tudo isso a gente sabe que envolve, né? Mas os atletas são muito conscientes realmente dessa gestão do externo, né? Então, eles realmente estão concentrados em relação àquilo que cabe a eles no dia a dia, né? Alisson, tem uma última pergunta aí? Tenho sim. Ricardinho, são 2 momentos diferentes, né? Na carreira, uma transição, né, que aconteceu, mas desde a sua primeira passagem, né, ela foi muito vitoriosa como atleta, né? 4 estaduais, 2 Copas do Nordeste, sendo um jogador importantíssimo, principalmente na primeira, contra o Bahia, participando dos 3 gols ali, lembro muito bem. E agora, nessa nova, né, função, você chega e é pé quente, né, Caio? O time acabou em sequência, vencendo 2 títulos estaduais novamente. Então, queria saber sobre a visão do Ricardinho enquanto ele era jogador e hoje, né, em outra função, mas sobre modelos de gestão, mesmo ali dentro da diretoria que você enxerga. O Robson, né, no anterior, teve também seus momentos muito importantes dentro do Ceará, e agora o João Paulo, mesmo em toda essa pressão, né, que o Caio disse, de transição também passando, né, pelo momento da diretoria, ele conseguiu e vem se sobressaindo muito bem, e aí tem um trabalho em conjunto que é sempre bem aí comentado, né, sobre os próprios diretores, também executivos, né, o Haroldo, o próprio Lucas, e você também. Queria que você comentasse um pouquinho disso. Os últimos presidentes, né, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, né, o Evandro, né, eu não estava em 2008 quando ele assume, mas mudou realmente ali aquele nível, né, do clube. Logo conseguiu um acesso em 2009, ficou 2 anos na Série A, caiu. Aí depois quando eu chego em 2013 na Série B, e aí 2015, final de 2015, o Robson assume, né? A gente no momento dificílimo, na zona de rebaixamento numa Série B, todos achando que nós iríamos para uma Série C, né? E ele foi corajoso, assumiu, né, aquele momento o clube, e graças a Deus a gente permaneceu, e ele teve a continuidade, né, como presidente. Novamente em 2017 um acesso, 5 anos numa Série A, tem as suas qualidades, né? Um cara que sempre assumiu as suas decisões, um cara que sempre esteve ali à frente também, dando a cara para bater. Cada um tem a sua característica, a sua maneira de gerir, né? O João hoje também muito corajoso, também assumiu um momento dificílimo, né, o clube, e trouxe para perto dele pessoas que ele confia, pessoas capacitadas para poder gerir ali o futebol no dia a dia, e vem fazendo também um trabalho de muita excelência, um cara que está sempre em busca de melhorar, dá muita autonomia, né, para o time dele poder trabalhar. Então, cada um tem o seu papel, tem a sua característica, cada um tem a sua maneira de ver o futebol e dentro da sua experiência de vida, né? O que realmente, de fato, é que cada um pôde contribuir realmente para esse crescimento e evolução do clube, né? É isso. Ricardinho, maestro, hoje assessor de futebol do Ceará Sporting Clube, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado mesmo pelo tempo, né? E você tem muito trabalho ainda
para fazer hoje e nos próximos dias, durante toda a temporada. Obrigado mesmo pela presença, Ricardinho. Eu que agradeço mais uma vez, espero poder ter contribuído, né, com vocês aqui, com o torcedor que está escutando. Deixo um grande abraço para todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando, quem não acompanhou toda a entrevista, tem lá disponível no YouTube, inclusive a Gisele vai preparar um corte da entrevista completa no canal Jovem Pan News Fortaleza.